Uma criança hoje de 10 anos tem mais acesso à informação em 2 dias que um idoso de 1800 meia vida, velho. Um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. O que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem. Isso é extremamente importante, cara, porque uma das formas da gente transferir conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita, como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento, então beleza, se eu pegar isso aqui e colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui, se deixar tanto tempo no fogo. Como é que replica se você não pode passar para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguet, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os conhecimentos que a gente... como nunca tivemos. Exatamente, cara. A principal tese, pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, e as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo. Então é 15 segundos, videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? Me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. Cara, hoje uma criança hoje de 10 anos tem mais acesso à informação em 2 dias que um idoso de 1800 meia vida, velho. E essa ideia do pesquisador, ele basicamente, primeiro, a tese dele é essa, que as crianças, devido a esse monte de estímulos, cada vez estímulos de recompensa mais rápida, mais dopaminérgicos, geram picos de euforia. Pô, você vê, imagina, cara, você já viu a estrutura do TikTok? Ele é muito imersivo. Por quê? Ele não tem borda, cara. O vídeo tá na tela inteira. O vídeo tá na tela inteira. Texto, você não consegue sair. Não tem como sair. Você só consegue ir pra baixo que tem outro vídeo. Não é tipo o Instagram que você tem ADM. Tá. Ele é projetado pra te deixar mais dentro do vídeo. E aí você vai jogando pra baixo. É quase como se você pudesse só ir pra baixo, cara. E aí começa a vir os vídeos de uns caras pulando de umas montanhas de neve com uma música no fundo. É um estímulo muito agradável pro seu cérebro, porque são cenários diferentes, muitas vezes pessoas extremamente bonitas. Esses dias eu abri uma live lá pra testar e o bagulho tem um filtro que eu nem pedi. Tipo assim, ele me deixou mais bonito automático. É, cara. Mesmo? É todo um esquema organizado pra deixar o ambiente extremamente agradável e deixar você preso dentro dele. Inclusive tem pesquisas que já saíram mostrando que o TikTok dá picos de neurotransmissores envolvidos com fixação no conteúdo e gera um certo tipo de aprisionamento ali da atenção do sujeito. Então, assim, a tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente está tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter
contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido, as fibras hipertrofiam, elas rasgam, você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E daí ou semana que vem você vai levantar 12 e daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico, mas existem estruturas dentro do nosso cérebro que são, a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro, e esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro é um campo de grama que você passa todo dia. Fica uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar pra trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos tão fortes, mas tão fortes, normalmente elas acontecem num contexto de trauma, que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E pra quebrar isso daí é difícil. Tem algumas memórias, especialmente quando envolvem, por exemplo, abuso na infância, que elas tendem a ficar muito fixa, cara. Muito fixa. E escondida, assim. Às vezes? Então, podem esconder. Tem caso que a pessoa esquece? Tem casos que ocorre um processo chamado de despersonalização. Isso é muito louco, cara. O cérebro, ele meio que faz você ter uma... Vai parecer bem maluco isso, mas é uma situação bem estranha mesmo. Despersonalização é tipo quando você sai de você e você se enxerga de fora, como se você fosse outra pessoa. Entendi. E o cérebro tende a fazer isso em alguns transtornos de estresse pós-traumático que tem despersonalização junto, principalmente com abuso e principalmente sexual, não necessariamente físico, mas sexual. Abuso sexual é um trauma muito forte para o nosso cérebro, muito agressivo, preditor de muitas doenças psiquiátricas na idade adulta. E muitas vezes o cérebro tira a sua percepção de que é você no momento do trauma, quase como se fosse uma forma de se proteger. De você falar, não fui eu que passei por aquilo, foi outra pessoa. De tão agressivo que é. Então aquela memória fica forte e pra quebrar, cara, é muito complicado, mas envolve um processo gigantesco de psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia cognitiva comportamental. Então é importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Porque assim, pensa assim, é um tema assim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai pra escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala pro pai que não quer apresentar o trabalho, aí o pai liga pra diretora, fala, não tem como aliviar pro lado do meu filho, ele tá ansioso aqui com o trabalho. Cara, tem que apresentar o trabalho. Tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso, uma coisa assim, a tradução do Brasil. Ela é uma pesquisadora de Stanford. Ela fez uma pesquisa na década de 90 mostrando uma coisa muito bacana, cara. Você sempre tem que, e isso também é uma coisa que não acontece hoje e também tá no guarda-chuva que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mais inapta comportamentalmente. Tipo assim, você precisa fazer um negócio... Eu quero um suco, pai. Aí você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom, chama o garçom ali. Não, chama o garçom. Chama ele, chama o tio ali, ó.
Não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege. Aí você não cria repertório. A criança fica inibida, ela não consegue fazer. Seguinte, vamos pegar 2 grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola e vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou 9. Pô, parabéns pelo seu 9. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou 9. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. Diferente, é bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram e elogiaram a nota, então, parabéns por ter tirado 9. Quando a criança tirou 7, elas ficaram muito mal. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem à nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que tá aí na sua casa e tá pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo. O esforço. Faz sentido. Então, o seu filho ficou em 10º na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que seja esse aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, ó, isso aí é resultado do seu esforço. Não parabéns, porque se você recompensar o produto final, ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir, e quando não conseguir, significa que se ele só recebeu o parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir lá, é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência do esforço.